O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando então 2 dos apóstolos do Cordeiro. Como nós conversávamos numa homilia dos dias passados, nós precisamos ser muito devotos dos apóstolos. E os apóstolos que nós celebramos hoje, Pedro e Paulo, no grupo dos apóstolos, são destacados. Por quê? Em primeiro lugar, Pedro recebeu do próprio Senhor Jesus uma promessa especial dentre o grupo dos apóstolos, de ele ser a pedra fundamental sobre a qual se edificaria a igreja. Na verdade, a rocha é Cristo. São Paulo mesmo diz que não pode ser colocado um outro fundamento a não ser Cristo. Porém, a profissão de fé de Pedro, representando a profissão de fé de toda a igreja, é a rocha fundamental desse grande mistério de amor entre Deus e a humanidade, que é a igreja de Jesus Cristo. Como nós já vimos conversando em outras homilias também, o coração da nossa santa religião é a comunhão com Deus. E essa comunhão se dá por uma verdade que nos foi revelada. O próprio Deus desceu do céu e nos mostrou o seu amor, nos revelou o Evangelho e o modo como nós devemos segui-lo e amá-lo. Antes nós podíamos ter 1000 dúvidas, fazer 1000 teorias, agora não. Temos uma palavra concreta, e essa palavra concreta do Evangelho foi nos transmitida pelos apóstolos. Pedro é o primeiro, assim quis o Senhor Jesus, não é? Por isso ele é chamado de o príncipe dos apóstolos. Não príncipe no sentido principesco, que não tinha nada disso, o pescador Pedro da Galileia, não é? Mas príncipe no sentido de primeiro. Ele presidia o grupo dos apóstolos, aparece como primeiro em todas as listas, e ele fala em nome de toda a igreja. E depois nós estamos celebrando hoje também São Paulo. São Paulo, nas suas cartas, ele já diz justamente o contrário, que ele é o último dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus. É assim que ele se denomina, e ele se chama de abortivo. O que é o abortivo? O abortivo é aquela criança que os médicos e os especialistas dizem que não vai nascer com vida, mas por um milagre nasce com vida. Assim é Paulo, assim ele se sente. Enquanto os outros apóstolos todos conviveram com Jesus, viram os seus milagres, ouviram as suas palavras, conheceram o Senhor antes da ressurreição, Paulo veio por último. Paulo conheceu o Senhor Jesus já ressuscitado no caminho de Damasco, e ali o Senhor Jesus o chamou para o apostolado. Agora, se Paulo é o último neste sentido cronológico,
ele não foi o último no zelo. Pelo contrário, ele mesmo diz nas suas cartas, o primeiro pelos sofrimentos, pelos trabalhos e pelo zelo em expandir o Evangelho. Por isso hoje, quando nós celebramos numa única festa, Pedro e Paulo, nós estamos celebrando figuras muito destacadas, que primeiraram diante de Deus por uma vocação especial, que se encontraram no amor. É interessante que nós poderíamos, fazer uma reflexão só sobre as diferenças entre Pedro e Paulo. E hoje que nós temos aqui outros dois santos, poderíamos dizer as diferenças também com Santo Antônio e com São João Batista. Homens diferentes, formações totalmente diferentes, mas esses caminhos se cruzaram por causa de uma pessoa, o homem Deus Cristo Jesus, que encheu o seu coração com o zelo do amor, um amor ardente. Aí eles se encontraram. Nós poderíamos dizer o mesmo de nós que estamos aqui hoje, com todas as tecnologias, Imaginem que nós conseguíssemos puxar a ficha completa de cada uma das pessoas que estão aqui nessa igreja. Quando nasceram, os pais que tiveram, a formação que tiveram, as experiências positivas e negativas que tiveram na vida. Nós somos muito diferentes. O que nos reúne em igreja não é que nós somos iguais. O que nos reúne é o amor de Deus, que deve estar flamejante, aceso, vivo no nosso coração. E isso faz de nós homens e mulheres de Deus. Quando nós celebramos os santos, é isso que nós precisamos imitar. Não adianta ter o nome dos santos na boca, mas o conteúdo está vazio, não é? Seria muito triste que nós tivéssemos só uma espécie de verniz cultural dessa festa já centenária da festa dos carecas, dos santos juninos. Seria muito triste que a nossa festa fosse só um oba-oba sem evangelho. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje porque temos fé num Deus que nos ama, e esse amor já foi manifestado na vida de homens e mulheres concretos. Os apóstolos são uma prova disso, E essa unidade no amor é o que nós pedimos a Deus. A primeira leitura de hoje traz talvez uma das passagens mais bonitas sobre essa unidade que caracteriza a igreja. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos: enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Talvez aí esteja um resumo da nossa piedade em relação ao Papa, porque hoje é o dia do Papa, Mas também o resumo da nossa piedade em relação a todos os membros da igreja. A oração precisa ser uma escola de unidade. É muito triste quando nós vemos dentro da igreja, Não estou falando de fora, estou falando para dentro. É muito triste quando nós vemos dentro da igreja grupos que são conhecidos porque rezam bem, mas não fazem a força de viver na unidade. Tem alguma coisa errada. O próprio Senhor Jesus no Evangelho uniu o ensinamento da oração ao ensinamento da unidade. Ele disse: se algum de vocês tem a sua oferta para oferecer ao altar, mas se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta e primeiro se reconcilia com seu irmão. Quando o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso, no final da oração ele disse claramente: se vós não perdoardes de coração os vossos irmãos, vós também não sereis perdoados. É o esforço da reconciliação e o esforço da unidade. Nós católicos devemos ser conhecidos como gente muito rezadora, gente muito orante, claro que sim, mas seria falso se nós não fôssemos também homens e mulheres que fazem o esforço da unidade. Quanto esforço desperdiçado quando nós damos a vida, mas não queremos estar na unidade. A igreja é unidade. Pedro, primeiro dos apóstolos, e Paulo, o primeiro no zelo, carregavam sobre os ombros a responsabilidade de manter a igreja unida. Leiam as cartas deles, eles dizem isso. E nós também. Se Deus te colocou à frente da sua família, à frente de uma pastoral, à frente de um trabalho, na sua empresa,
e você é cristão, meu querido irmão e irmã, nós temos a responsabilidade de não espalhar e não dividir, mas unir, e unir no amor. Esse é o plano de Deus para nós. Outra passagem que hoje nós lemos na liturgia e que também vai nos falar da unidade, está lá no Evangelho. É o próprio Senhor Jesus que disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Talvez possa parecer uma coisa muito óbvia, mas hoje é cada vez mais difícil. Para que nós possamos viver a unidade na igreja, nós precisamos também cultivar o espírito da obediência. Queridos irmãos e irmãs, isso está no fundamento da igreja, lá no início. Quando Deus criou a igreja e instituiu apóstolos, pastores, para estarem à frente dessa igreja, Ele quis que a unidade se constituísse a partir da obediência. Não é uma obediência cega, mas é uma obediência reverente. Hoje, parece que nós nos sentimos muito sabidos, né? Temos a internet, temos 1000 meios de comunicação, sabemos de coisas que provavelmente os nossos pais e os nossos avós teriam muito mais dificuldade de saber do que nós. Sobre a Bíblia, sobre os dogmas, sobre a religião, sobre o que quer que seja. E nos achamos uns sabidos. Mas não temos a sabedoria de Deus. Porque eu vejo muito pouco aquilo de silenciar e levar à oração. Isso é fruto da sabedoria. Somos os primeiros a colocar na internet, os primeiros a denunciar os erros uns dos outros, os primeiros a não ter compaixão, os primeiros a querer ganhar num debate. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus é aquela que sabe esperar em Deus, porque a verdade nunca morre. Nós precisamos ter isso muito claro. Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E essa responsabilidade está sobre o Santo Padre. Hoje é o Papa Leão XIV, amanhã vai ser outro, mas é a mesma responsabilidade. E nós, como filhos e filhas da igreja, precisamos entender a obediência como um sinal de unidade para que o mundo creia. Ter o nome do Papa nos lábios, mas não seguir as suas orientações, não é ser verdadeiro católico, hein? Essa tolice, né? De acharmos que, porque nós divergimos em algumas coisas, somos inimigos. Deus nos livre. O Espírito Santo nunca quis uma igreja uniforme, mas Ele quis uma igreja unida. E é pecado contra o Espírito Santo romper a unidade da igreja, porque Ele é o artífice da unidade. E por última palavra que eu gostaria de refletir hoje sobre o tema da unidade, está na segunda leitura. A segunda leitura é de São Paulo, segunda carta a Timóteo, diz assim: O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e fui libertado da boca do leão. Como nós refletimos no início da homilia, São Paulo foi o primeiro, não no número, não na ordem dos chamados, mas foi o primeiro no zelo. E se existe algo que nos mantém na unidade, é o verdadeiro zelo pelas coisas de Deus. Imaginem, por exemplo, vocês, né? Que nós estamos todos no mesmo caminho. Não é problema, né? Não estamos em caminhos diferentes, estamos no mesmo caminho. Mas nesse caminho há um lugar de planície e logo depois sobe uma montanha. De que modo nós podemos desunir-nos, separar-nos, quando aqueles que estão na planície desistem de subir a montanha? Perdem o zelo, perdem o fervor. Também aí nós rompemos a unidade da igreja, porque é uma unidade no amor. É muito triste, né? Porque às vezes acontece, hein? Ficamos mornos, indiferentes, não colocamos a alma e o coração de fato naquilo que nós fazemos e começamos a reparar os pequenos detalhes e começamos a nos separar por coisas pequenas.
Os queridos irmãos e irmãs, aqueles que têm o verdadeiro zelo do Espírito Santo, sempre encontrarão caminhos de unidade. Pode ser que aquela pessoa não esteja no meu grupo, pode ser que não seja do meu jeito, pode ser que não reze como eu rezo, mas se eu estou inflamado pelo fogo do Espírito Santo, eu louvo a Deus e agradeço, porque ela está no caminho da salvação, mesmo que não seja como eu, mas está procurando a Deus. O amor encontra caminhos. É como nas nossas famílias. Quando nós começamos a ficar indiferentes dentro de casa, começamos a olhar os errinhos de um e do outro e nos esquecemos que o mais importante é estarmos juntos, ajudar-nos uns aos outros e amarmos-nos. Mas aí perdemos o zelo, o amor esfria e começamos a ficar olhando notinhas de rodapé, detalhes, orelhinhas no livro e perdemos a unidade. Assim também acontece com a igreja. O zelo de Paulo fazia com que ele pregasse a muitas comunidades diferentes, mas unisse a todas no amor. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, a Pedro, a Paulo, a João e a Antônio, a graça de um coração cheio de Deus, porque quem o tem sempre encontrará os caminhos da unidade. Que a unidade nos preserve, que nós permaneçamos nela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,